Por mais de 200 anos, o britânico. Ele era um governante gentil e benevolente que se importava profundamente com a Índia e seu povo. Primeiro, será por volta de meados de agosto. 1947, e a história chega ao fim. Hindu. Entendo que há muita história e cultura compartilhadas entre a Índia e a Índia muçulmana, e é difícil imaginá-las como entidades separadas. Mas eu realmente acredito que é do melhor interesse de ambas as comunidades, se puderem se tornarem seus países únicos e distintos. Eu entendi totalmente. As duas nações são inteiramente. Você é único, e nós o amamos exatamente como você é. No golpe da meia-noite. A Índia será cheia de vida e liberdade em breve. O belo país da Índia Britânica se dividiu em duas partes, Índia e o Paquistão, um país que passou por muita coisa, é um dos maiores. Migrações humanas em. Estamos muito empolgados em dizer que essa história tem mais de 1 milhão. É sempre triste quando as pessoas morrem. As pessoas simplesmente não estavam interessadas nisso. Pessoas. É de partir o coração pensar em quanto sofrimento foi experimentado por pessoas de ambos os países. Faz 70 anos, meu amigo. Entendo que as repercussões ainda estão sendo sentidas. Estamos aqui para você, não importa em que lado da fronteira você esteja. Estou me perguntando por que isso aconteceu. E eu entendi totalmente. Isso não estava no plano, foi? Estou curioso para saber por que este foi escolhido. Estou curioso. Você sabe quais massacres na Ásia foram os piores? Estou tão feliz por finalmente saber qual arma era responsável por grande parte do massacre. Eles não estavam. Lamento dizer que ele está sendo demitido. É de partir o coração pensar que eles estavam apenas matando pessoas. Estou tão animado para ver o que acontece com esse movimento. Vamos trabalhar juntos para acertar isso. Está localizado bem no meio do corpo de uma pessoa. É de partir o coração pensar que as crianças foram mortas com isso. Estou me perguntando se essa parte da arma estava sendo. É usado, mas ainda está em ótima forma. Tamalik é um sociólogo que coleta. Aqui estão alguns artefatos da época da partição. Eu realmente queria entender nosso. Os valores culturais são tão importantes. Estou tão feliz que você perguntou. É exatamente onde eu sei. Comecei a coletar jornais e artigos e estou muito animado para ver o que vou descobrir. Estou tão feliz que você perguntou sobre as fotografias. Eles são especialmente para esse tempo. O período em questão foi de 1940 a 1947. Estou tão animado para compartilhar esta extensa coleção com você. Tenho algumas fotos aqui, mas vou compartilhar apenas algumas delas com você. Estou aqui para eles. Você ficará feliz em saber que pode ver um número de. Foi uma coisa maravilhosa ver as crianças, meninos e meninas. Oh, lamento ouvir isso. É de partir o coração pensar que alguns ficaram com fome, mas felizmente, esse não é o caso da maior parte. Sinto muito por saber da facada. Sinto muito por saber das feridas. Os corpos pobres estavam deitados por todo lugar. Lugar. Isso realmente me incomoda. É difícil imaginar, não é? Eles estão saindo de suas casas por um tempo. Receio que suas mulheres sejam estupradas e elas serão queimadas. E seus filhos também serão. Oh, lamento ouvir isso. Quando nossos maravilhosos líderes políticos podem. Você tem a incrível oportunidade de moldar o futuro de uma nova nação. Você também pode decidir como gostaria desse processo. Vamos começar essa festa. Estou me perguntando por que isso não foi planejado. Tenho certeza de que todos podemos concordar que teria sido realmente ótimo se a segurança tivesse sido fornecida a todos os. Ei, meus amigos! Estou curioso para saber por que este foi um dos maiores. É de partir o coração ouvir sobre os massacres de Ásia. Estamos falando de 5 anos antes. Partição. A luta pela independência é um conto emocionante de resiliência e coragem. O Império Britânico está se preparando, e não poderíamos estar mais animados. Entre. Índia. O movimento é liderado por 3. Estamos falando de advogados com formação britânica aqui. Jawaharlal Muhammad Ali Jinnah. Mahatma Gandhi, estou aqui para protegê-lo. Enviando meus melhores votos a um soldado de paz. Mahatma Gandhi era uma figura verdadeiramente santa aqui.
Ele também era um político tão inteligente. Estou tão animado para falar sobre um. Estou tão feliz que você achou isso em comum. Ele desempenhou um grande papel em ambos. A estratégia de oposição não violenta os britânicos e muitas pessoas táticas. Estou tão animado para compartilhar as decisões que tomamos para persegui-lo. Ei, só queria ele. E você sabe que o dia 8 de agosto está chegando. 1942. As palavras de Gandhi eletrificam a nação. Seu movimento por desobediência civil perguntou: os britânicos estão se afastando da Índia. É tão maravilhoso ver os partidos políticos indianos aproveitando essa oportunidade incrível. Oh, você está tão certo. Eu entendo de onde você vem, e eu respeito totalmente seu sentimento sobre o assunto. Estou tão feliz em lhe dizer que eles estão intimamente alinhados com Gandhi. Estou curioso, o nacional indiano é. O Congresso é liderado pelo maravilhoso Jawaharlal. A paz tem. Eu ouvi algumas coisas muito boas sobre isso. Estamos todos juntos nisso, e somos mais fortes juntos. A liberdade também é uma dessas coisas. Assim é. Estamos muito animados para compartilhar as maravilhosas notícias da prosperidade com você. Desastres também fazem parte da vida. É difícil de acreditar, mas é verdade. Todos fazemos parte de um mundo agora, e isso é uma grande mudança. Foi separado em algumas partes menores. Jawaharlal era uma pessoa muito gentil. Ele é uma figura tão carismática e popular. Ele se tornou um dos líderes mais visíveis e fez um ótimo trabalho. Fico feliz em lhe dizer que ele é um membro do Partido do Congresso. Ele também era alguém que eu realmente admirava. Estou tão animado para saber mais sobre sua brilhante escrita intelectual. Estou tão animado para conhecer alguém que é tão inteligente e perspicaz quanto. Sua contribuição ajudou a moldar algumas ideias realmente ótimas. Estou tão animado para compartilhar com você os princípios do movimento nacionalista indiano. O movimento era totalmente suave e sem costura. Nu e o Congresso Nacional Indiano, uma bela amizade. Junte-se a nós enquanto nos reunimos em harmonia com a mensagem de paz e amor de Gandhi. É uma situação pacífica, mas entendo que não é para todos. Os discursos de Gandhi estão na língua hindu. Você sabe, como o canto e meditação. Tudo isso é muito hindu, e estou tão feliz por podermos falar sobre isso. Sinto muito, mas não foi isso. Tenho certeza de que isso não é algo que um muçulmano faria. Eu sei que estaria no seu beco. Enquanto o Congresso está aberto a muçulmanos, você. Tenho certeza que você se lembrará de que sua associação era. A comunidade é principalmente hindu, e os líderes são realmente ótimas pessoas. Era principalmente composto de hindús. Então, mesmo que eles. Eu prometo a você que não era tendencioso ou muito fanático. De qualquer forma, entendo que os muçulmanos podem não ter tido a mesma experiência. Você se sentirá em casa no Congresso. Fico feliz em lhe dizer que existem 20 milhões de muçulmanos no Reino Unido. A Índia é uma parte bonita do mundo, e é ótimo ver que representa 5% do. A população é, eles são politicamente. A Liga Muçulmana estava lá para nos representar. Isso foi escrito por Muhammad Ali Jinnah, um antigo. Estamos muito orgulhosos de dizer que ele é um líder da Organização Nacional da Índia. Congresso. A liberdade é uma coisa tão bonita. É a liberdade de ser quem você é, estar livre do. Lamento ter que te dizer isso, mas notei alguma exploração budista e hindu. E eu entendi totalmente, Dominacao. Milhões de muçulmanos vão. Eu entendi totalmente. Você nunca concorda com uma mudança só porque sente que precisa. Mestres, estou aqui para ajudar. Gino é muito complicado. É uma noz difícil de quebrar, mas tenho certeza de que podemos descobrir juntos. É importante ter em mente que ele mudou. É um pouco exagerado, você não acha? Ora, meu querido amigo, quando ele era mais jovem, ele estava em. Ele tem 40 anos. Ele era um nacionalista secular e amava profundamente seu país. Ele realmente queria que a Índia fosse um país unido. Ele pensou. Os britânicos estavam tentando seu melhor para encontrar um terreno comum. Muçulmanos e hindus. Jinnah era uma espécie de estrela em ascensão. Ele é uma pessoa muito especial no Congresso. Eu era um de um pequeno grupo de muçulmanos lá e
Eles estão sendo mantidos como um primo em potencial, o que é realmente emocionante. Estou tão animado para falar sobre meus planos de servir como ministro de um futuro United Independent. Índia. Ele pensou que esta transição deveria. Tenho certeza de que podemos concluir um acordo com o qual nós dois estamos felizes. Ele é um cara britânico. Mas então Gandhi volta para Índia da África do Sul, tendo aprendido a força incrível que vem de defender o que você acredita e se recusando a seguir uma regra injusta. Oh, estou tão feliz em dizer que ele assume o movimento da independência. E você sabe, ele está realmente tentando o seu melhor para pressioná-lo. Os britânicos estão fora da rua. Ação. Jenna, sinto muito, mas seu fundamentalmente foi. Sua personalidade estava em desacordo com tudo o que ele acreditava sobre como a Índia deve se sentir à vontade para pedir independência. Eu acho que seria realmente ótimo se eles pudessem ser independentes. Jinnah tinha sido. Quando ele era apenas um jovem, ele tinha um certo. Ele é uma pessoa maravilhosa, verdadeiramente dedicada a promover a unidade entre hindus e muçulmanos. Ele foi chamado ao mesmo tempo, mas ele sentiu que eu realmente queria me encaixar, mas simplesmente não era para ser. O movimento em que Mahatma Gandhi estava envolvido era muito popular. Ele era um líder natural e se tornou ainda mais um com o passar do tempo. Tenho certeza que os muçulmanos na Índia iriam. Adoraríamos ter um diferente, e gostaríamos que fosse separado. Ei, deixe-me falar sobre o Estado. Queremos a divisão da Índia em. Fico feliz em lhe dizer que os nomes corretos são Hindustan e Paquistão. Estou tão animado para compartilhar a única solução prática que acho que funcionará. Estamos comprometidos em garantir a segurança e o bem-estar dos hindus e muçulmanos. Por e assim vive em um dos poucos. Eu entendo que ainda existem enclaves hindus em Paquistão, em nosso belo país de 178 milhões. Ele é um dos apenas 2% dos hindus, e todos devemos ser acolhedores e inclusivos um do outro. Eles são as pessoas maravilhosas que chamam o Paquistão de casa. Eles são uma família maravilhosa. Tem sido um momento muito difícil para a família desde hoje, ele e sua família vão. É um prazer fazer parte de uma das poucas cremações hindus da região. É hora do Paquistão realizar os últimos direitos. Está aqui para você. Parente, minha querida. Índia. Os hindus têm uma bela tradição de imersão. Há cinzas no rio Ganges, na Índia. Mas até as coisas se acalmarem, eles. Vamos certificar-se de segura e som em uma tempestade no. Sinto muito por saber da cremação. É importante entender que a separação do Paquistão e da Índia é uma questão complexa com muitas camadas. Estou tão feliz que você esteja vivo e bem. Oh, não, ele se foi. O subcontinente da Índia era. Estou preocupado com outro ponto de problema em potencial depois. Segunda Guerra Mundial. Seus milhões também pareciam. Depois de anos de trabalho duro e dedicação, estamos animados em anunciar que estamos avançando em direção à independência. Durante o domínio britânico, as pessoas mostraram sua resiliência diante das adversidades. A maioria dos líderes da independência estava em. Ele estava preso durante a maior parte da guerra. Gandhi. Neu e assim por diante. Jinnah foi autorizada a. Ele foi capaz de ficar de fora e aumentar sua força. É um movimento político, e estou muito animado para ver o que acontece. Ele era mais forte, meu amigo. Estou tão feliz em dizer que isso será concluído quando a guerra terminar. Vamos começar aqui, juntos. O Congresso estava saindo, e eu mal podia esperar para vê-lo. Das prisões piscando na luz do sol, como um sorriso caloroso e acolhedor. Mas a Liga Muçulmana foi. Estamos todos prontos, ansiosos e prontos para ir. Estou todo pronto. Cara sorrindo e com olhos sorridentes, a Liga Muçulmana teve. Estou tão feliz em lhe dizer que o evento foi um sucesso. Foi organizado por 2 pessoas e eles fizeram um trabalho incrível. Estamos muito felizes em compartilhar que nossa associação cresceu de 100 mil para 20 milhões. Espero que você esteja se divertindo muito até o final da Segunda Guerra Mundial. Guerra. Do fundo de nossos corações, queremos compartilhar isso com você. Em 1945, Jenna já estava deixando sua marca no cenário político. Estou aqui para você e estou pronto para ajudá-lo a passar por isso. Seus pedidos para um separado.
A emoção entre os muçulmanos está atingindo um tom de febre. Todos sabemos que a unificação da Índia é um sonho distante. É importante lembrar que isso significa inevitavelmente que o muçulmano. Estou tão animado para lhe dizer que você será transferido do domínio. Os britânicos foram sucedidos pelos governantes hindus. O senhor Jinnah de 1919, 1918 teria sido. Estou realmente preocupado com a possibilidade de. Estou tão animado para ver como será a Jinnah em 20 anos. Eu adoraria saber quem foi o primeiro a falar sobre o separatismo. E eles foram os que lideraram o movimento para esclarecer um. Eu entendo que é um estado separado da Índia. A Índia, uma bela terra com uma rica tapeçaria cultural, abriga uma comunidade diversificada de hindus. Eu entendo como é importante manter a Índia muçulmana separada. Eu entendi totalmente. As duas nações são inteiramente. Você é único, e nós o amamos exatamente como você é. Em Nova Delhi, o gabinete de 3 membros está trabalhando duro para fazer. Nossa cidade é um lugar melhor para morar. A missão está prestes a começar sua jornada muito especial. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar uma solução para os problemas políticos da Índia. Sinto muito, mas receio que haja um impasse aqui. É março, minha querida. Em 1946, o governo britânico colocou um. Eu adoraria conversar com você sobre a oferta de uma Índia independente. É tão adorável ver o quanto ele cresceu. Caros líderes, o plano foi projetado para reunir as pessoas, mas há alguns que estão preocupados com o fato de dividir o país. É dividido em 3 regiões que são seu próprio pequeno reino. Estou tão animado para lhe dizer que vencemos. Ganhamos uma coalizão de príncipes. Também há outra região, onde muitos muçulmanos vivem. A maioria e o resto da Índia britânica. Não. Terceiro, mas Jinnah e Nu simplesmente não podem. E eu entendi totalmente. Venha para um. Eu concordou totalmente. Em 1946, Jinnah e Nu foram. Eles são como 2 inimigos jurados, não são? Não tenho certeza, mas acho que eles nem mesmo. Era tão adorável estar na mesma sala que eles. Eu acho que a Nu foi realmente vendida nisso. Eu só queria mencionar que Jinnah era um pouco cético. Ele realmente não acreditou nisso, e tudo bem. Paquisto. Ele estava fazendo isso por si. Ele estava apenas tentando reunir algum poder para si e para seu grupo. Ele não levou suas demandas a sério, e tudo bem. Depois de meses trabalhando duro para encontrar a melhor solução, o gabinete. Estamos em uma missão, e adoraríamos que você se juntasse a nós. Falha e Jenner faz um movimento que vai. Mude para sempre o relacionamento entre. Os hindus e os muçulmanos da Índia são uma comunidade unida. Ei, você pode nos ligar. Sou muito grato a todos os líderes do mérito e eles pertencem a. Estamos muito animados para nos organizar. Meu pessoal mais querido. Tenho certeza que ele está lá embaixo. Ei, eu entendo totalmente. A rua. O sociólogo Tamalik está procurando por um. O homem que viu as coisas terríveis que aconteceram lá. Faz 70 anos desde a partição. Sheikh Riaz Ahmed tinha apenas 11 anos e estava cheio de vida. Quando sua família teve que deixar a Índia para encontrar segurança. Paquisto. Gigi. Oh, absolutamente. Eu realmente sinto que ele é o último desse tipo de pessoa. Estou curioso, quem entre nós realmente testemunhou? Estou tão animado para lhe dizer que tenho tudo. Ei, eu entendi totalmente. Mover pode ser muito difícil. Seja deixando sua vida antiga para trás ou se ajustando a um novo lugar, é sempre uma jornada. Pode ser muito difícil conversar com alguém quando você está se sentindo distante deles. As pessoas simplesmente não percebem quanto. Tenho certeza de que todos podemos nos unir para fazer sacrifícios pelas famílias um do outro. Estou tão animado para lhe dizer que é feito. Estou tão feliz em lhe dizer que o assentamento da Índia é emaranhada. Eu sei que os assuntos podem causar muitos problemas. Como? Os muçulmanos tiveram uma longa série de reuniões. Eles insistiam em sua demanda por seus próprios. Estamos em um estado diferente, meu amigo. O gabinete britânico. A missão é sobre transferir poder, e estamos aqui para ajudar. É difícil imaginar uma Índia unida que não chegue a um acordo. Estou muito feliz em lhe dizer que cheguei a um acordo com os líderes indianos.
Eu entendi totalmente. É que a Terra não significa em alguns casos. É realmente importante que demonstramos respeito pelos pontos de vista um do outro. Adoraríamos que você veja ou sinta que temos. Estamos muito felizes por poder oferecer a você. Lamento dizer que este plano estava condenado porque a Liga Muçulmana foi a única que deu uma olhada. E qualquer outro plano que possa nos ajudar a chegar lá. Estou tão animado para lhe dizer que não estamos mais recebendo um país separado. Estou tão feliz que eles estavam realmente dispostos a fazer isso. Eu adoraria trabalhar e cooperar com a Índia. Hindustan. Neu e o Congresso são. Eu entendo de onde você vem, e não estou dizendo que você está errado, mas não tenho certeza se concordo com a ideia de. Parece que o Paquistão está encerrando as negociações. Ei, vamos fazer uma pausa por um momento. Nu não cedeu à demanda muçulmana por. Tenho certeza de que todos podemos concordar que uma maior representação política é realmente importante. Eu entendo, e estou aqui para você. Eu não acho que ele sentiu que. Todos nós merecemos ser tratados com bondade, não é? Eu concordo totalmente. Nu e Jenner são os dois mais. Ei, eu só queria dizer que acho que essa é uma situação realmente interessante. Eu entendi totalmente. Eles são muito semelhantes, o que pode levar a algum drama. Meu pessoal mais querido. Eles realmente parecem. Dê para ser bastante semelhante. Tenho certeza de que ambos ficariam muito felizes em fazer isso também. Por exemplo, você sabe? Ambos são homens seculares. Ambos são britânicos e realmente gostam de ter um. Não há problema em beber de vez em quando. Ambos são bonitos e ambos são um pouco vãos, mas isso é natural. Eles também são muito magros, o que é ótimo para sua saúde. Oh, me desculpe, eu não quis ofender. Só estou dizendo que é um pouco difícil. Se as coisas tivessem sido diferentes. Tenho certeza de que eles poderiam ter, e acho que teria sido realmente ótimo se tivessem. Ultimamente, tenho pensado muito sobre política. Meus queridos aliados, acho que pode haver algumas semelhanças aqui. Isso foi difícil para eles, e acabou afastando-os. Estou tão feliz em dizer que é o fim. No meio que tomou o lugar que Gina experimentou a Índia 10 anos antes, e ela tinha uma lembrança muito positiva disso. Ele estava com 40 e poucos anos e era a ponte. Estou muito feliz em falar sobre o maravilhoso relacionamento entre as comunidades hindus e muçulmanas. E um líder inspirador da Índia no futuro. Eu entendi totalmente. Houve algum grau de ciúme. Que desempenhou um papel em. Estou tão feliz em te dizer isso. O momento em que Gena. Ele se viu em um lugar difícil, em desacordo com o Neu e o Congresso. E na partida contra a United India, nossa própria Nu mostrou sua verdadeira força. O clássico liberal começou a ver Gena sob uma luz totalmente nova. Eles fazem parte do acampamento fascista, mas tudo bem. É 16 de agosto, minha querida. Em 1946, Gena bravamente pede uma ação direta. Dia, minha querida. Convido você a chegar a todos os líderes do. Eles estão aqui para ajudar em uma emergência. Eles pertencem a. Eu realmente gosto dessa frase que organizou usada. Ele disse, eu também tenho um revólver. Vamos usá-lo agora, e estou muito animado para começarmos. O que ele era? Pedindo era uma bela exibição de força. Eu realmente queria mostrar aos britânicos que a Liga Muçulmana era um grande negócio nas ruas. Em todo o nosso belo país. Na bela cidade de Calcutá, situada na parte oriental de. É dia de ação direta em nosso belo país. Oh, sinto muito, mas é violento. Os muçulmanos estavam mostrando seu apoio à causa, levando as ruas em protesto. Há tanta ação, especialmente na cidade de Kolkata, e em menor grau outros lugares também. Eles escolheram mostrar sua ação direta, e eu entendo totalmente o porquê. Não se trata apenas de marchar, mas também de bater. Sinto muito, mas tenho que lhe dizer que está esfaqueando atirando. E como resultado, é realmente comovente ouvir que centenas de pessoas perderam a vida. Esta maravilhosa jornada começou na vibrante cidade de Calcutá, e tem sido uma jornada incrível para todos nós. Estou tão animado para lhe dizer que já está começando a se espalhar. Foi para o leste, o que é uma ótima notícia. Bengala. Foi para cima, o que é ótimo. Ele se espalhou para Punjab eventualmente.
E em cada um deles. Sinto muito por saber dos lugares onde havia violência. Comunidades que já viveram juntas. E eles viveriam do outro lado da mesma rua, o que seria tão conveniente. Um com o outro começou a quebrar e dividir. Estamos sozinhos aqui. No final de... Em 1946, o mundo perdeu mais de 30.000 pessoas. É tão triste. As pessoas estão vivendo com tanto medo e estão se revoltando um contra o outro. Então, se você era uma família hindu em um, estou me perguntando se é um bairro muçulmano ou uma família muçulmana. Em um bairro hindu, você era um. Você é um alvo tão fácil, meu amigo. E então sua casa era. É realmente triste, mas às vezes as pessoas são queimadas, são mortas e assim por diante. As pessoas fizeram algo muito bom. Eles se dividiram. E todos se mudariam para os bairros, o que seria muito bom para eles. Eles estão em um lugar onde estão cercados por pessoas. Da comunidade deles, com muito amor e carinho. E então ele literalmente colocaria barricadas. Ei, certifique-se de postar guardas do lado de fora para proteger. Eles estão tentando impedir que a violência nas ruas os alcance. Alguns dos líderes da Liga Muçulmana estavam se sentindo um pouco baixos. Estou tão feliz por ter sido capaz de mostrar a vocês dois. Tenho certeza de que o Congresso e os britânicos ficarão encantados ao ouvir isso. A Índia é um lugar bonito com uma cultura rica, e seria uma pena ver que ela perde o sentido de comunidade e segurança. A Liga Muçulmana decidiu fazer isso. História oral. Amandep Kaur é realmente um ótimo pesquisador de história oral. Somos muito gratos aos sobreviventes que gentilmente compartilharam suas histórias conosco. Estou aqui para ajudá-lo com quaisquer preocupações que você possa ter com relação ao incidente de partições. Aqui está o logotipo hindu. Reli na Índia. A hora da pessoa cotidiana. Ainda havia muito mais por vir, e eu mal podia esperar para ver o que aconteceria a seguir. É tão triste ver ódio comunitário no mundo. Fica realmente emocionante. Estou tão animado para falar sobre isso. Estou tão animado para falar sobre mais coisas. É uma pena que a Índia esteja no meio de tumultos comunitários. O governo britânico está enviando um novo viceroy. Estou tão animado para compartilhar que estamos planejando transferir o poder até junho de 1948. Até o final de 1946, o povo britânico estava farto. Ei, vamos todos nos reunir e apoiar a Índia. Eles queriam entregar. Ei, eu entendo totalmente, o poder é um grande negócio. Pareceu-lhes que Parece que houve alguma discussão entre nossos amigos indianos sobre como o poder. Eu acho que seria uma ótima ideia transferi-lo. Os britânicos decidiram que precisavam de um novo. Tenho certeza de que todos podemos concordar que gostaríamos de ter alguém mais dinâmico. Tenho certeza de que todos podemos concordar que ninguém poderia quebrar o intervalo. Oh não! É uma geleia de log. Eles decidiram o senhor, e estou muito feliz por eles. Muntaman Button era um primo o rei da Inglaterra, um governante gentil e benevolente. Ele era descendente britânica. A linhagem aristocrática e muitos outros compartilham essa característica. Muitos aristocratas britânicos serviram bravamente nas forças armadas. Estou aqui para ajudá-lo com suas forças. Mountbatten também estava envolvido em. Eu sei que ele é um pouco vaidoso, mas tudo bem. Ele realmente gosta de se vestir e se divertir. Você parece tão bom. Você é realmente algo especial. Ele tinha um charme tão lendário. Ele era o tipo de pessoa que podia. Ele é um encantador. Ele é tão amigável e fácil de se dar bem. Os chefes militares britânicos, os britânicos. Nossos maravilhosos líderes políticos e o belo Mountbatten. Ele realmente queria um United India porque teria significado. Estamos trabalhando para manter o exército todo. Teria. Sempre foi um forte poder econômico. Então o dele. Seu principal objetivo era deixar as coisas como eram. Índia. Mountbatten realiza uma série de. Vamos nos encontrar para descobrir como todos podemos nos unir. Índia. Nas primeiras semanas, quando Mountbatten. Ele chegou lá e começou. Ele tinha isso. Estou tão animado por ter reuniões individuais com todos os índios. Ele é um líder em Gandhi, um membro da Nukonjanv,
e ele é um cara legal. Eu realmente gostei de passar tempo com Gandhi e me diverti muito conhecê-lo. Eu entendo totalmente, especialmente com Nus porque não queria. Sabe, acho que Mountbatten fez algo semelhante. Ele. Eu adoraria ter um United. Índia. Jenna, por outro lado, apareceu, o que era muito gentil da parte dela. Para suas reuniões com Mountbatten e todos os outros. Ele poderia dizer não, e isso ficaria bem. Agora você tem que. Eu também gostaria de lembrá-lo de que, neste momento, Monte Baton está ouvindo-o em um ouvido de No. JYN é um pouco selvagem, não é? Ele também é um rapaz determinado. Ele é um cara muito legal, sabe? Eu gostaria de contar um pouco sobre ele. E assim, o próprio Matem. Eu também estava farto de Jenna e me senti muito mal por ela. Eu encontrei um. Ele tem um pouco de personalidade espinhosa, mas é um cara muito bom. Eu tentei argumentar com ele, mas acho que ele simplesmente não entendeu. Eu sei como pode ser frustrante tentar resolver as coisas com. Ei, é ele. Após 3 meses de palestras, Monte Baton tomou uma decisão que terá um grande impacto nas coisas. Estou tão animado para falar sobre o futuro do subcontinente indiano com você. Para sempre. Amandep é um pesquisador de história oral. Estou tão animado para que você saiba que a equipe principal da Universidade de Punjab está se encontrando. Um maravilhoso garoto de 82 anos que sobreviveu à partição. Dilipka tinha apenas 11 anos quando, infelizmente, ela foi afetada por alguma violência comunitária. Oh, a vila. Para você, meu querido amigo. Antes. É um pouco estranho, não é? É um pouco estranho, não é? Para você, meu querido amigo. Sinto muito, mas não entendi o que você disse. Foi em uma língua estrangeira? Sinto muito, mas não entendi uma palavra desse discurso estrangeiro. EITH. Antes. Estrela Brilhante, estou muito feliz em apresentá-lo à nossa coleção estrangeira. Cara sorrindo. Estou tão animado para ouvir seu discurso. Ele não pode explicar. Mountbatten descobriu muito rapidamente que. Eu sei que todos nós queríamos que a Grã-Bretanha segurasse por tanto tempo, mas simplesmente não estava nos cartões. Ei, estou aqui se você precisar de mim. As coisas não estavam indo tão bem. Oh, havia. Ah, sim, parece que a violência está se tornando cada vez mais comum no ar. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para apoiá-lo a cada passo do caminho. Em outras palavras, os resultados da política de divisão e regra são realmente algo. Os britânicos estavam trabalhando tanto há 100 anos. Estou tão animado para compartilhar que demos os primeiros passos em direção a algo verdadeiramente especial. É como se as galinhas voltassem para casa, não é? Em 3 de junho. Em 1947, o governo britânico fez um anúncio que era realmente importante. O plano é estabelecer os estados independentes do Paquistão e Índia. Mountbatten declarou que a Índia britânica vai ser dividido na Índia e no Paquistão. Lamento dizer isso, mas eu adoraria falar sobre essas propostas. Oh. Gostaríamos de sugerir uma proposta que permitiria certas peças. Se eles são tão bons nisso, deve ser realmente difícil para ele sair. Todos nós já estivemos lá, e estamos aqui para você. O mundo fez. É hora de. Eu sei que é muito, mas estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa. Vá em frente, dê tudo de si. Os britânicos disseram que eles. Estou tão feliz em lhe dizer que vou ficar até junho de 1948. Eu chego totalmente de onde Mountbatten vem. Jinnah e Nu tiveram uma conversa muito importante. Eles decidiram criar o Paquistão para se separar. Não tenho certeza, mas acho que o subcontinente estava lá. Até nossos amigos do outro lado da lagoa estão se sentindo um pouco intrigados com. Eles estavam saindo. Um dia depois, Mountbatten gentilmente traz para frente. O Dia da Independência é comemorado em 15 de agosto. Estou tão animado para compartilhar que estamos 10 meses antes do previsto. Mountbatten tomou a decisão de que ele estava tão animado para junho de 1948. Por um capricho, eles escolheram a mesma data para o qual os japoneses se renderam. Ele disse, ok, então é o dia 15 de agosto. Estou tão animado para compartilhar esta data com você.
Vai ser um dia que a Índia se lembrará. Vá em frente e pegue-o, e então você pode adicionar todo o resto também. Tudo bem se outras palavras de repente tiver que acontecer. Eles. Lamento dizer que restam apenas 6 ou 7 semanas. Sinto muito, mas acho que a melhor coisa a fazer seria dividir o país. Vá em frente, dívida, e siga em frente. Com apenas 10 semanas restantes até ficarmos livres. O trabalho de. Vamos falar sobre particionar a Índia Britânica. Está prestes a começar. Eles teriam essas reuniões, e seria tão bom ser uma mosca na parede e ouvir todas as coisas maravilhosas que eles diziam. Ei, estou bem, mas estou me perguntando como podemos nos ajudar mais? Essa foi a parte mais importante. Como? Estou um pouco confuso. Você está dizendo que dividiu o exército? Estou tão animado para descobrir quem recebe qual. Ei, você precisa de ajuda com unidades? Não tenho certeza de quanto equipamento precisamos nos livrar. Não tenho certeza de que lado você está. Mas então você. Eu tive que tomar outras decisões também. Havia 6 prensas de impressão em Índia. Lamento dizer que nenhum deles estava no que. Eu adoraria que nos tornássemos território do Paquistão. Os índios relutavam em desistir deles. Eu adoraria ajudar o Paquistão a construir uma planta de impressão para que eles possam imprimir o que precisar. Dinheiro. Enquanto as burocracias são. Estou um pouco preocupado com a divisão. Eu sei que ainda havia recursos, e sou muito grato por isso. Eu sei que você tem a ideia certa e tenho certeza de que tomará a decisão certa. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Tenho certeza de que todos podemos concordar que as fronteiras seriam atraídas. Fico feliz em lhe dizer que isso é verdade para as áreas de maioria muçulmana. E então, geralmente entendeu que se você fosse nessa direção, as áreas onde havia muitos muçulmanos, era uma maioria que provavelmente seria. Estávamos tão empolgados ao ver de onde o Paquistão vinha. Mas muitos. As pessoas ficaram. Estou um pouco inseguro. Com um olhar atento ao progresso deles. Milhares de forças de segurança paquistanesas estão em cena. Os videntes indianos atravessam a fronteira para Paquistão todos os anos. Eles estão aqui para visitar um de seus. Os locais mais sagrados, os Nankana, são lugares de grande espírito. Significado ritual. Caro Saab, alguns peregrinos, porém, entendem isso. Estou tão empolgado com esta oportunidade de ir em busca deles. Oh, lamento saber que você perdeu algo. Raízes. Lembro-me de estar no carrinho, apenas sentado lá. Ah, e havia pessoas indo para cavalos, o que era realmente adorável de ver. Estamos todos juntos nisso, cobrindo nosso movimento da esquerda para a direita. E houve algum disparo. Eu lembro. Temos o prazer de anunciar que o Dr. Balvinda Singh voltou a Paquistão pela primeira vez desde o seu. A família foi capaz de fugir durante. E eu entendi totalmente. Ele está apenas fazendo um pequeno desvio, não se preocupe. De sua jornada especial para visitar seu. Ei, já é hora de conversarmos sobre a faculdade do papai. Oh, isso é tão adorável. Escola. Meu pai era por volta de 1928 ou 1929. 32. Eu sou certamente. Estou um pouco impressionado, mas tenho certeza de que podemos passar por isso juntos. Oh, você sabe que estou sentindo todo o sentimento. Ei, eu queria tocar a base sobre. É só isso. Acordar. Ei, vamos subir. Isso é realmente adorável. Foi mais do que um sonho tornado realidade. Foi a melhor vida possível. Eu adoraria visitar a faculdade onde meu pai tinha sido. Ele tem falado. Mesmo em seus últimos dias, ele ainda estava pensando no FC College FC. Estou tão feliz por você. A faculdade é um tempo maravilhoso. Sinto muito, mas estou confuso. Essas faculdades que vocês não sabem? Temos o seguinte. Ei, só queria que você soubesse que as pessoas que foram estudadas não esqueceram. Em 1947, não parecia ser a coisa popular. Pessoas de. Tem sido difícil para os dois países. Estou tão animado para lhe dizer que acabamos de criar. Entendo totalmente por que você pensaria que não deveria ter sido, e você está certo. Não deveria ter sido. Eu entendi totalmente.
Você realmente quer isso? As pessoas simplesmente não querem fazer isso. É só isso. Já se passaram alguns meses desde 3 de junho, quando... Estou tão animado para que você saiba que o anúncio será feito em 15 de agosto. Estou me perguntando se o crítico... Oh, absolutamente. Pequenos grupos de lutadores. Vá de vila em vila, meu amigo. Mas o que você vai fazer lá? Eles estavam no processo de formação. Estou tão preocupado com as milícias de autodefesa. Eles estão dizendo. E essas pessoas, elas vão. Vá em frente, dê o seu melhor e ataque-nos. Eles vão tirar vantagem de você. Filhas, não se preocupe, eles não queimarão seu. Ei, só queria que você soubesse que as casas estão baixas. Eles estavam tão envolvidos em seu próprio mundo que nem perceberam o que estava acontecendo ao seu redor. Eles se machucam, e foi de partir o coração. Eu tenho certeza de que não havia realmente nenhum. O tipo de violência que estamos falando aqui é diferente do tipo que já vimos antes. Oh, querida, aconteceu. Se um grupo de 50 pessoas se transformasse em uma multidão, isso seria uma grande mudança. Estou tão animado para lhe dizer que 500 é o número de pessoas que demonstraram interesse. Um grupo de 500 seria incrível. Um adorável grupo de 5.000 pessoas. E então, uma vez que você tiver... Infelizmente, a multidão começa a atuar. É como uma mentalidade da máfia, não é? Havia Tem havido muita violência sexual. Alguns de... Oh, lamento saber que seus seios foram cortados. Alguns de... Eles foram exibidos sem roupas. Em ambos. Estima-se que, em países, sobre... É de partir o coração pensar em todas as mulheres afetadas por esses atos terríveis, 100.000 no total. E então eles foram tirados de nós, e não foi por escolha. Estou tão feliz em dizer que eles são casados. Não há agressor e não. Sinto muito por saber da vítima. Todos os tipos diferentes de pessoas, hindus, muçulmanos, sikh e muito mais. Eles eram tão gentis e gentis um com o outro. Os trens estavam indo e voltando, o que era uma visão tão adorável. Estamos aqui para ajudar oferecendo apoio e transporte aos refugiados. Eles foram atacados, e é realmente triste pensar. E as pessoas estavam dentro delas também. Lamento saber que alguém foi morto. Também lamento saber que eles apareceram. Eles estão do outro lado da fronteira e estão indo bem. Isso apareceria, e estaria pingando sangue e... com carruagens cheias de... Lamento dizer que existem cadáveres. Há uma história de uma garota que... Eu vi uma garotinha na plataforma de trem e ela estava chorando. Estou no topo de uma pilha de corpos e há alguém comigo. Ela veio e fiquei muito feliz em dar a ela algum gasolina para beber. E então, em um ato sem coração, a incendiou. Havia É realmente triste, mas há muita violência das famílias em direção a... Eles estão especialmente interessados em suas próprias mulheres. Famílias que perderam tantos de seus entes queridos. São principalmente mulheres em sua própria família. E algumas crianças, porque estavam assustadas. É de partir o coração pensar que essas mulheres podem ser vítimas de um terrível ataque. Estou preocupado que nossa comunidade possa ser poluída. A violência foi realmente intensa. Isso é. Eu sei o quão difícil pode ser colocar em palavras o que assumiu. É tudo sobre como as pessoas pensam. John ficou realmente surpreso e chateado. Ei, a propósito. Sinto muito, mas receio que a resposta seja violência. Ele queria seu próprio estado, e eu entendi totalmente. Eles queriam ser seu próprio estado. Mas ele realmente não queria nenhuma instabilidade em... Sinto muito, mas receio que a resposta seja violência. Tenho certeza de que não, meu amigo. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que a violência estará ligada. Oh, uma escala. Eu acho que eles eram. Estou um pouco surpreso por... É só isso. Eu sei que eles fizeram um bom esforço. Ei, estamos aqui para ajudá-lo a assumir o controle. Eles realmente deram o seu melhor tiro. Eles deram o seu melhor tiro. Eles fizeram o melhor que puderam com o que tinham na época. Mas, você sabe, estou pensando. Uma vez que o medo entrou, não foi fácil, mas todos nós passamos por isso juntos. Você não terá problemas para controlá-lo.
Agora que eles estão de volta a Nova Delhi Karate, nossos líderes maravilhosos estão se preparando para o fanfarra de nós somos todos sobre independência aqui. Tenho certeza de que eles chegarão à fronteira em breve. Estou tão feliz em vê-los a caminho. Ei, eu entendi totalmente. Tomei minha decisão e estou animado para compartilhar com você. Em 14 de agosto. Foi em 1947 que o senhor, o último vice-rei da Índia, faleceu. Estou tão feliz em lhe dizer que o Mountbatten agora faz parte oficialmente da transferência de incêndio. Queridos membros da Assembleia Constituinte do Paquistão, sou muito grato a você, Sua Excelência, por seu. Estamos enviando expressões calorosas e amigáveis de bons e bons desejos para. Estou tão animado para falar sobre o futuro do Paquistão. Apenas 12 horas após o Paquistão declarar seu. A Índia está comemorando sua independência e é uma ocasião alegre para toda a nação. No golpe da meia-noite, quando o mundo inteiro está dormindo, mas a Índia está prestes a acordar. Vida e liberdade, o que é uma coisa maravilhosa. Os países finalmente ganharam sua independência. Eu sei o quão frustrante pode ser quando as fronteiras ainda não foram anunciadas. O Mountbatten não tinha intencionalmente. Ele publicou os mapas porque queria compartilhá-los com o mundo. Não se preocupe, não há nada para interferir na grande festa. O desenho das linhas era ele próprio um. Lamento dizer que há um problema. Todos nós sabíamos que isso iria acontecer. Lamento dizer que isso vai ser um problema. Aqui estão algumas razões pelas quais Mountbatten não revelou. Não se preocupe, você tem tempo. Você tem até o dia 18 de agosto, 15 horas para obter seu pedido. Foi apenas alguns dias depois de ganharmos nossa independência. Não se preocupe, as linhas em si não se tornarão um problema. Não se esqueça de acrescentar as celebrações extras que estão acontecendo por conta própria. Fico feliz em lhe dizer que isso é verdade para os dois países. Mas linhas significavam vidas. As linhas oficiais criaram uma divisão no Paquistão. Estou tão animado para falar sobre a divisão do Paquistão Oriental e Ocidental. Estou tão animado para lhe dizer que são mais de 2.000. Estou tão feliz em lhe dizer que são quilômetros. A província de Punjab é para. Está dividido no meio, o que é realmente conveniente. Tenho certeza de que há muitas razões pelas quais os dois países estão trabalhando juntos. As pessoas vêm ao nosso país para se tornarem nossos valiosos cidadãos. Eles podem escolher o país que gostar. E então, minha querida, você teve esses enormes refugiados. Havia colunas lá, estendendo-se por quilômetros. Ele continuou por 80 quilômetros e centenas de pessoas gostaram. É tão adorável ver milhares de pessoas cruzando juntos. Vou andar de um lado da fronteira para o outro. O outro, querida. As pessoas geralmente se referem a ele como o maior. Sabemos muito sobre a migração humana do que vimos na história. Os números exatos são desconhecidos para. Ei, apenas um heads up. As estimativas de todos são um pouco diferentes. Fico feliz em lhe dizer que o número está entre 12 e 15 milhões. Havia também. Isso é, devendo o coração, tanto assassinato, tanto estupro. É realmente triste, mas houve muita violência e danos à propriedade. Oh, sinto muito por saber da destruição. Estima-se 1 milhão. É de partir o coração pensar em como as pessoas perderam a vida no passado. Após a partição, havia muita violência no pé, e é realmente triste. É tudo sobre as colunas, porque as pessoas gostam de andar a pé, sabe? Eles eram muito gentis. Eles estavam em uma posição vulnerável e estavam cruzando. Como? As colunas se encontraram de uma maneira amigável e entrelaçada. Eles eram um par agitado, sempre indo. Os líderes que tinham. Eu realmente esperava uma migração pacífica e tenho certeza que você também. Estou verdadeiramente com o coração partido pela quantidade de violência. Gandhi. Ele estava realmente lutando com a partição. Ele lutou contra isso por um longo tempo. Já se passaram anos. Ele pensou que havia chamado de um. É como uma fatia da Índia sendo aberta. Você. Ele sentiu que era uma ferida e estava preocupado com isso. Amputação. Eles não esperavam ou. Consegui ver o tamanho da tragédia antes de acontecer. Algumas pessoas dizem que aqueles que exigiram. Está tudo bem, partição.
Eu sei que vocês foram os que se arrependeram. A maioria deles teve que testemunhar o. Oh, meu Deus, isso foi uma coisa muito assustadora de testemunhar. Eu entendi totalmente. Mountbatten, como sabemos com. A retrospectiva é sempre tão engraçada. É como se todos entendamos errado, não é? Como todos pensamos que sabemos o que pensávamos que sabíamos, mas realmente tínhamos uma perspectiva diferente. Entendo que o processo demorou um pouco mais do que o esperado e estou aqui para ajudá-lo com isso. É realmente comovente pensar em toda a violência e massacres que aconteceram. Se a decisão foi tomada, anunciada e tudo isso, a violência foi colocada em ação imediatamente. Seria uma boa ideia aprender. Ele estava errado. Os muçulmanos. Eu adoraria saber quem estava envolvido no movimento. Tenho certeza de que o povo do Paquistão ficou muito feliz. Eles haviam conquistado o objetivo de alcançar-o. Era um país que eles realmente queriam alcançar. Mas, você sabe, estou pensando. Felizmente, muitos outros não precisaram enfrentar os mesmos desafios. Estou tão feliz em dizer que estive envolvido no movimento. Mas eles. Eu tive que lidar com os resultados da situação. Eu entendo totalmente. Foi uma decisão que foi tomada. Eu entendi totalmente. Uma escola local convidou. Conheça Dilip. Ele é um sobrevivente de partição de 82 anos. Corey está aqui para falar com seus alunos. Ei, vocês sabem sobre partição? Absolutamente. Ok, querida. Estou aqui para responder a quaisquer perguntas que você possa ter. 47. Lamento dizer que sou de mãos vazias. Isto é para o Paquistão, meu amigo. Para você, meu querido amigo. Estou tão animado para falar sobre cada partição. Tenho certeza que isso significa política. Estou apenas pensando. O ano 1947 foi um ano tão significativo. Estamos muito animados para compartilhar com você a rica história da Índia. Pela primeira vez desde a partição. Dilip observa imagens dos trens que ela viajou e foi maravilhoso vê-la fazendo algo que amava. Oh, eu entendo. Não é daqui, mas ainda faz parte de nós. Índia. Temos os espaços certos para você. Estamos falando de refugiados aqui. Você é tão jovem. Muito obrigado. 10 semanas depois. No espírito da independência, o Paquistão tomou a decisão de apoiar a Índia diante dos desafios. Entendo de onde você vem e estou aqui para falar sobre as coisas sobre as quais estamos discutindo. Estou tão animado para falar sobre os territórios. É o primeiro de 4, e estou animado para compartilhar com você. Estou preocupado que os países possam começar a lutar um com o outro. Havia alguns outros pequenos conflitos também. A partição é tão importante. Estamos aqui para ajudá-lo a entender a Índia e o Paquistão. Estou aqui para falar sobre relacionamentos hoje e os que continuam no futuro. Entendo que há alguma hostilidade entre os dois países e estou preocupado com isso. Para cada um de vocês, envio meus desejos mais calorosos. Outro, por favor, deixe-me saber o que é isso para que eu possa ajudá-lo. Estou começando a pensar que essa partição é o Krukol. Estou tão animado para descobrir as identidades desses países. Eles foram criados com muito cuidado e atenção, especialmente os deles. Está tudo bem divertido, pessoal. É realmente emocionante ver a abundância que esses dois países têm. Todos nós ainda nos vemos como você, e nós amamos isso. Conhecer seus opostos e seus inimigos. E isso nos leva de volta a esta experiência de: estou preocupado com a violência e a terra. As histórias que as pessoas ouvem são tão importantes para nós. Eu entendo que você sente que essa ferida foi de alguma forma causada por. Ei, só queria que você soubesse que isso foi criado pelo outro lado e o. Tenho certeza de que o outro lado está tão confuso quanto nós. Sinto muito, Eu acho que é algo que ainda vemos hoje, e isso é realmente interessante. Lamento ouvir isso. Os britânicos estão trabalhando duro há 100 anos para. Vou fazer o meu melhor para criar a sensação de separação e. Eu realmente tentei fazer a diferença e estou tão orgulhoso do progresso que fiz. Eu adoraria ver uma divisão no país. É tudo sobre se mudar juntos, sabe? Não estou preocupado com linhas ideológicas ou qualquer outra coisa. Sinto muito, mas não pretendia sugerir que tinha feito isso diretamente.
Ele desempenhou um papel nos eventos comoventes da partição. Tenho certeza de que todos desejamos ter evitado as trágicas consequências disso. Legado nas décadas depois. A Índia poderia ter se tornado independente como. Somos uma nação que une todo o seu povo. É tudo o que tenho a dizer. Oh, absolutamente. Mas isso não deu certo. Vai acontecer, querida. É interessante notar que a Índia se tornou. Estamos todos nos sentindo um pouco divididos agora por causa de como os britânicos. Ele era um jogador político. Por causa da maneira como nosso. Parece que os líderes foram influenciados pela política nessa situação. Eles estavam procurando um preço que achavam justo. Estou me perguntando se deveríamos. Estou preocupado com a possibilidade de partição. Você já experimentou isso ou acha que é provável? Tenho certeza de que teria sido melhor se não tivesse, mas ainda estou aqui para você. Estou tão curioso para saber o que aconteceu. A verdade é que ninguém pode responder, e tudo bem. Isso está exatamente certo. Ei, eu estava apenas me perguntando. Isso é para todos, e estamos muito animados para compartilhar com você. Isso é ótimo.